Olá, irmãos! Nesse vídeo aqui eu quero ensinar uma coisa bem interessante pra vocês, né? Bom, tá esse barulhinho de fundo aqui de umas bolinhas, é meu filho brincando, tá? Não se incomodem. Eu queria ensinar uma coisa interessante pra vocês, que é como vocês descobrirem, né, os Shabbats, os verdadeiros Shabbats, né? E assim, o início dos meses e o final dos meses, e assim vocês vão conseguir entender o calendário lunisolar, né, dos hebreus. Então, o fato é o seguinte. O ponto que a gente precisa entender é que todo início de mês sempre vai ser a lua nova. E a lua nova, embora muitos pensem, né, que a lua nova é essa fase da lua aqui toda escura, não é, tá? A lua nova dos hebreus é um filetinho de luz assim, tá? Então, basicamente, a gente vai ter isso aqui, ó. O filetinho a gente vai ter a Rosh Chodesh, né? E aí a gente vai ter o dia 1 depois e tal, e vai percorrendo o calendário. Outro ponto interessante é que a gente precisa entender de uma vez por todas, embora muitas religiões preguem o contrário, o adventismo, os judeus modernos, eles preguem que, na verdade, o dia começa, né, das festas e tal, o Shabat, principalmente, começa no pôr do sol. Não é assim, tá? Por quê? Porque em Gênesis 1, a gente já tem a declaração de quando começa o dia e a noite, né? Ou seja, e houve tarde e manhã, começou o segundo dia. E houve tarde e manhã, começou o terceiro dia. E houve tarde e manhã, começou o quarto dia. Sempre foi assim. Então, para iniciar um novo dia, precisa entardecer, né, anoitecer, e amanhecer. Amanheceu, pronto, dia 2. Então, um ponto que a gente precisa entender é que sempre o dia vai começar às 6 horas da manhã, né? Tudo bem que hoje às vezes começa às 5h30, 5h20, mas isso não importa. O que importa é que o padrão é começar às 6 horas da manhã e o anoitecer, né, à tarde começa às 18 horas do dia aí, no caso 6 horas da tarde, tá? Esse é o ponto. Então o dia não começa meia-noite, né? Como a gente tem no nosso sistema. Deu meia-noite, dia 2, dia 3. Não é assim. Meia-noite é apenas meia-noite. O nome já fala, a metade da noite. E aí, meia-noite às 6 horas, cumpre a segunda metade da noite, e aí logo a gente tem o dia começando, tá? Então, luz e trevas é composto um dia. A parte de luz começa às 6 horas e a parte de trevas começa às 18, tá? Isso tem muito a ver também com as marés, mas isso é um outro assunto. Bom, então, olha só, a gente precisa entender que o dia começa às 6 horas da manhã. Então aqui embaixo vocês conseguem ver, ó, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas. Aqui é onde começa o dia. Então vocês veem que tá 6 horas da manhã aqui e a lua lá em cima, a fase tá semi-negra, né? Tá uma lua negra ali e tal, tá 0% lá em cima a fase, ó. Fase da lua 0%. Se vocês entenderem, olha que interessante, eu vou girar até a próxima 6 horas da manhã, né? Então a gente vai ter aqui 6 horas. Olha como a lua tá. Esse aqui é a verdadeira lua nova dos hebreus, tá? Isso aqui é a Rosh Chodesh, tá? Então a gente vai começar o Rosh Chodesh, aí dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, dia 7, dia 8 a gente vai ter o Shabat, né? Que é o 7º dia e tal, de acordo com a Rosh Chodesh. Então, por exemplo, ó, a gente vai girando aqui e sempre o Shabat vai ser um quarto da lua nova, né? A lua crescente, na verdade, é um quarto. Aqui, ó, lá em cima vocês conseguem ver, peraí, a porcentagem, né? Ali, ó, 50% é a metade da lua. Só que nem sempre 50% vai cair realmente 50% nas 6 horas da manhã. Por exemplo, aqui é 3 da manhã e tá 50%. Então, vocês precisam ver, ó, que ao dar 6 horas da manhã, já tá 51%. Então, quer dizer, qual vai ser o dia do Shabat aqui? Vai ser essas 6 horas da manhã aqui, né, que tá 51%, ou as 6 horas da manhã do dia anterior, que vai estar 42%. Qual é a resposta certa? Claro que o dia, né, que tá 51%. Porque se vocês forem comemorar o Shabat às 6 horas, né, que começa o dia, aqui, ó, em 42%, na verdade o Shabat nem começou, porque o Shabat só começa na metade da lua, que é 50%. Então, não importa que a fase da lua, ela esteja um pouquinho adiantada, né, 51%, não importa. Você pode comemorar o Shabat assim, o que você não pode comemorar é antes da fase de 50%, tá? Então, é basicamente isso. Então, a gente vai ter um Shabat eu falei o quarto da lua, né? Na verdade, isso aqui é a metade da lua. Na metade da lua crescente, depois a gente vai ter um Shabat na lua cheia, né? 50% e tal. Que aqui, ó, vai cair dia 16 às 6 horas da manhã, que por acaso, né, coincidentemente, eu falei nos stories que esse mês, todos os Shabats gregorianos, todos os sábados gregorianos vai cair no verdadeiro Shabat, né? Dia 16, que é o dia 15 do lunisolar. Então, ó, vocês percebam que 6 horas da manhã, exatamente, vai dar ainda 100%. Então, o Shabat começa no dia 16. Estão compreendendo? E aí acaba nas 6 horas da manhã do dia seguinte, né? Então, é muito interessante isso aqui, pessoal. A gente precisa entender realmente que, primeiro, a gente vai ter a metade da lua crescente é um Shabat. Lua cheia, segundo Shabat. Depois a metade da lua minguante, terceiro Shabat. E por fim,
no finalzinho da lua a gente vai ter o quarto e último Shabat do mês, né? E aí, se for um mês de 30 dias do lunisolar, a gente vai ter o Rosh Chodesh no dia 30. Se for de 29 dias e 12 horas, a gente vai ter o Rosh Chodesh no próximo mês, né? No início do mês, na cabeça do mês. Então isso aqui eu queria mostrar isso pra vocês, né? Bem interessante isso aqui, esse método de entender quando realmente começa o mês, né? E você deixar de seguir aí esses falsos judeus que ficam falando, ditando, né? Quando começa o mês, quando começa a festa e tal. Não, vocês simplesmente baixam um aplicativo como esse aqui, né? Da Flat Earth, e vocês comecem a pesquisar as fases da lua, quando começa e tal, os horários, tá? Bem interessante isso aí, recomendo a todos. Abraço pra todos vocês.